Graça e paz, povo de Deus. Em primeiro lugar, a minha saudação a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nosso abraço. É um prazer sempre retornar, estar aqui trazendo uma palavra de reflexão para a nossa meditação. Desta feita, nós queremos refletir no versículo 13 do capítulo 5, Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. O versículo 13 nos diz: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Essa é uma expressão do Senhor Jesus Cristo para falar que os verdadeiros cristãos devem ser neste mundo como sal. Ora, sabemos que o sal ele tem um sabor peculiar, um sabor que lhe é próprio, diferente de qualquer outra coisa. Quando misturado com outras substâncias, o sal preserva da corrupção. O sal também transmite um pouco do seu sabor em tudo aquilo que é misturado. Sua utilidade está em preservar o sabor, do contrário, para nada mais presta. Jesus usa o plural aqui, vós sois, apontando para a igreja, o corpo seletivo de cristãos. Um cristão é sal e pode influenciar onde for e onde estiver. No entanto, a força influenciadora da igreja, eu creio, está na sua coletividade, através do seu testemunho de fé, na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste tempo atual, eu tenho me perguntado se a igreja tem influenciado neste mundo como deveria. Quando olho para o mundo envolto em tanta corrupção, vivendo praticamente em um estado de putrefação, e vejo a igreja tão quieta, sem influenciar por seu testemunho de fé e sem exercer a sua voz profética, eu fico a pensar se nós estamos de fato sendo o sal que tanto necessita este mundo. Jesus disse: vós sois. Não se trata aqui de uma opção ou de uma possibilidade de ser. A igreja é o sal da terra. E aqui está a verdadeira natureza do chamado dos crentes. Jesus disse que eles são, que eles seriam e que são o sal neste mundo sombrio. O teólogo Stamps, autor da Bíblia de Estudo Pentecostal, pontua duas questões importantes do sal. Ele fala do valor e o poder de preservar da corrupção. Ele diz que ainda que o cristão e a igreja precisam ser exemplo para o mundo, ao mesmo tempo em que militam contra o mal e a corrupção na sociedade. Então, a expressão de Stamps, o cristão e a igreja precisam ser exemplo para o mundo. Ao mesmo tempo, repito, em que militam contra o mal e a corrupção em meio a esta sociedade. Jesus revela que o sal pode se deteriorar, perdendo o seu sabor. Estudiosos nos informam que o sal puro não perde o seu sabor e a sua eficácia. Mas o sal normalmente encontrado no mar é contaminado com vários minerais, e isso pode alterar o seu gosto e torná-lo ineficiente como substância conservadora. O teólogo Kerson nos informa o seguinte
sobre essa questão do sal insípido e sua utilidade. Ele diz: o sal insosso é espalhado no chão de lajes planas que servem como telhado. Isso ajuda a endurecer o chão e a prevenir fendas e goteiras. E uma vez que essas lajes são usadas como área de recreação e lugar de reuniões públicas, o sal ainda é esmagado pelos pés, diz Kelson. Observe que com o sal puro isso não acontece, a menos que haja um processo de adulteração, contaminação e ou infiltração. O sal se torna insípido em razão das substâncias estranhas que se agregam a ele. Como sal da terra, os discípulos de Jesus devem purificar o mundo cheio de corrupção e pecados por meio do seu modo de vida justo. Se o cristão é um sal insípido e o seu testemunho já não purifica nem preserva, se tornou insensato e imoral. É um cristão professo, cujo estilo de vida injusto promove destruição ao invés de preservação. Jesus disse que esse tipo de sal é lançado fora e é pisado pelos homens, fazendo assim alusão à forma de tratamento que este crente passa a receber do mundo por causa do seu testemunho fracassado. É importante, meus queridos irmãos, observar ainda que o sal era algo muito valioso. Na época em que Jesus viveu, o sal possuía um grande valor. Os gregos e romanos utilizavam o sal como moeda para suas compras e vendas, e com este condimento os romanos eram pagos. Por isso surgiu a palavra salário, que se deriva da palavra sal. O sal também é importante porque simboliza tempero, o tempero que dá sabor. E aí o sal simboliza sabor. Ele dá sabor à comida. O cristão é também para o mundo o que o sal é para a comida. O sal também indica a pureza. O sal é extraído da água do mar, por isso é puro em sua essência. E aí a gente entende também que o cristão tem a santidade como a marca, a sua marca verdadeira. A santidade é a marca da verdadeira igreja, uma igreja pura, uma igreja santa. O sal também revela compromisso. Nas ofertas de manjares no culto do Antigo Testamento, cada sacrifício era acompanhado com um pouco de sal. Você pode observar isso lá em Levítico, no capítulo 2, versículo 3. Com dois propósitos didáticos: compromisso e pureza. Então, nesse aspecto, a igreja é o povo da aliança e está comprometida com o Senhor. E, em último lugar, eu posso pensar também que o sal era usado para a preservação. Ou seja, o sal impedia o processo de putrefação de alimentos. A igreja, como o sal da terra, exerce uma influência positiva na sociedade, impedindo a sua deterioração moral. Então, observemos que o sal era importante. Assim como é importante o testemunho cristão nos dias atuais. Então entendamos que assim como o sal conserva e realça o melhor sabor dos alimentos, os crentes devem ser o sal da terra
e influenciar as pessoas de forma positiva. Jesus disse aos seus discípulos que se quisessem fazer a diferença no mundo, também teriam que ser diferentes do mundo. Encerro essa minha reflexão perguntando que tipo de crente somos? Aqui nesse mundo, nós temos tido uma posição de cristãos verdadeiros? Estamos sendo o sal da terra? Estamos influenciando esta sociedade pecadora, corrupta, sem Deus e sem salvação? Como está o teu testemunho no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade aonde está inserido? Você tem sido sal? Tem tido um testemunho cristão autêntico? Tem levado Jesus aos corações àquelas pessoas que tanto precisam de uma tão grande salvação? Observe o que a palavra de Deus diz. A expressão do Senhor Jesus para cada um de nós, salvos em Cristo, é: vós sois o sal da terra. Fique com esta palavra, guarde-a no seu coração e procure influenciar aonde você for, através do seu testemunho cristão, para que Deus o Pai seja glorificado na sua vida. O Senhor te abençoe. Acesse o nosso canal no YouTube e as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. E ouça a palavra de Deus. Envie esta mensagem aos seus amigos, às pessoas da sua família, para que elas ouçam a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que a graça abundante do Senhor Jesus seja sobre a tua vida e sobre a tua família. Esse é o desejo do meu coração. Um abraço e lembre-se, vós sois o sal da terra. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.